E hoje eu quero falar sobre uma palavra que a gente vem ministrando alguns... Eu acho que na última célula foi ministrado sobre isso, mas eu quero aprofundar um pouco mais, porque eu creio que é de suma importância. Eu quero falar sobre a oração que move o céu. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João 14, 12. Quem encontrar, já fala um amém. Amém. Vamos lá então. Quem não está com a Bíblia pode acompanhar no telão. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Eu vejo muitas das vezes a gente conversando com cristãos, com crentes, e às vezes na conversa muitos deles reclamam que as suas orações não estão sendo escutadas por Deus. Às vezes oram por uma determinada causa e essa causa não destrava. Oram às vezes pela vida do irmão e às vezes nada se move. E alguns deles acabam pensando, às vezes falar, será que Deus não me ouve? Será que Deus não me ama? Às vezes a gente acaba se questionando. Até nós, com mais tempo de caminhada, a gente acaba caindo nessa cilada do inimigo, de achar que a gente está orando e não está sendo respondido. Mas muitas das vezes, o que acontece não é que Deus não está ouvindo. É que eu e você, às vezes, não estamos alinhados com os princípios da oração. Não estamos alinhados com os princípios espirituais da oração. E esses princípios, os quais o próprio Deus constituiu na sua palavra. Paulo já falava que muitos estão dando murros no ar em suas orações. E quando esses 4 princípios estão alinhados, quando essas 4 partes estão alinhadas, fica muito mais fácil que as nossas orações venham a ser atendidas. A resposta muitas das vezes vem, só não vem da forma que eu e você queremos. A gente recebe a resposta, mas muitas das vezes não vem como eu e você queremos. E por que às vezes ela não vem da forma que eu e você queremos? Em Jeremias 17:10 vai falar o porquê. Vamos lá. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Quero falar algo muito sério para vocês agora. Muitas pessoas na nossa caminhada, e vocês já devem ter percebido, que ao receberem a sua oração, em vez de se aproximar de Deus, se afastam de Deus. A gente que já andou do lado do apóstolo muito tempo, que está aqui, quantas pessoas que estavam na nossa igreja buscando uma oração, uma cura, e ela recebe aquela cura, e 2, 3 semanas depois, ela sai da igreja. Você não vem mais essa pessoa dentro da igreja? Por quê? Porque ela só buscava a Deus para receber a cura dela. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele ainda assim Ele vai em cura. Quantas pessoas que Deus prospera, e no momento que é para dizimar, que é para ofertar,
elas se afastam da igreja. Só para não dizimar e só para não ofertar. Então, muitas das vezes, as nossas orações não são escutadas por esse motivo. Porque Deus, como fala a palavra, Ele esquadrinha nos nossos corações e Ele prova a gente, muitas das vezes. Então, muitas das vezes, a gente tem que ficar alinhado com a vontade de Deus. Mas o que eu quero entrar a fundo são esses 4 princípios, essas 4 partes da oração. Essas 4 partes são Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo e eu e você, que é a parte mais importante. E para a gente entender de forma simples como que funciona uma oração, é muito fácil. É como se eu fosse fazer uma ligação, Igor. E para essa conexão acontecer, a primeira coisa que eu preciso é o destino da ligação. É o número que eu vou ligar. Porque se eu ligar para qualquer número, eu vou falar e eu vou estar falando com uma pessoa errada. Então, a nossa oração tem que ser sempre direcionada a Deus, que é o número certo. Segunda parte, Jesus Cristo. Ele é a linha que nos conecta com Deus. Ele seria como se fosse a operadora da ligação. Você pode ter o número certo, mas se não tiver a conexão, a ligação não funciona. A terceira parte, Jesus. Perdão, a terceira parte, o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é o sinal. Você pode ter o número certo, pode ter a operadora certa, mas se você não tiver o sinal, a ligação não funciona. Ou ela até pode funcionar, mas ela vai ter ruídos. Quem nunca estava numa chamada de WhatsApp e por causa que a internet está ruim, a chamada começa a falhar, não funciona direito. Por quê? Porque o sinal está fraco. E esse é o papel do Espírito Santo. E por último, nós somos o aparelho de onde vai partir a oração. E repito, a parte mais importante é o aparelho. Agora vamos entender um pouco dessa estrutura, realmente sobre cada uma dessas partes. Primeira parte é Deus. E uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês, muito importante: quem é Deus para cada um de vocês? Na oração, a pergunta mais importante: quem é Deus para você? Você sabe por quê? Porque depende quem Deus for para você, vai ser o nível que você vai atingir na sua oração. Como assim, Daniel? Não estou entendendo. Tem pessoas que eu vou perguntar quem é Deus, ela vai falar que é o Criador. Tem pessoas que eu vou falar para ela quem é Deus, ela vai falar Todo-Poderoso. Tem pessoas que vai falar que Ele é Pai. Outras pessoas vão falar que Ele é o Criador do céu e da terra. E ainda mais adiante vai ter pessoas que vão falar que Ele é o quê? Ele é apenas um tapa-buraco. É apenas um tapa-furo. Que é uma pessoa que eu vou buscar apenas quando eu estiver na minha aflição. E isso vai definir o posicionamento de Deus diante de você. Se você tem um Deus que é distante, que você não busca dia a dia, como que vai ser a sua oração? Vai ser uma oração fria. Vai ser uma oração que vai ser um padrão.
Pai, obrigado, abençoa o meu dia. E sabe aquela oração padrão do dia a dia? Se Deus é um Deus distante, a sua oração vai ser a sua oração para Deus. Se Deus é um Deus de emergência, como eu gosto de falar, um Deus bombeiro que só serve para apagar os seus problemas, você só vai orar no momento que você estiver em crise. Tem gente que tem Deus como um Deus severo. Não que ele não é justiça, mas tem como ele um Deus severo. Que quando vai orar a Deus, ora com medo. Ora pedindo com medo. Com medo de ser punido. Mas eu tenho uma coisa para falar para você essa noite. Se você tem Deus como um Deus que é Pai, tudo muda. A sua oração muda de nível. A sua oração não é mais como se fosse falando com um estranho. Você fala com alguém que é seu Pai. Você não tem medo de pedir, você pede com segurança. A sua oração, quando você vê Deus da forma correta, ela sai da ansiedade, ela sai do medo, ela sai da necessidade e vai para um outro nível. Essa primeira parte da oração, que é Deus, é muito importante. A gente, irmãos, temos que ter uma revelação correta de Deus. Saber o que nós podemos esperar que Deus faça por nós através da oração. Mas apenas reconhecer quem é Deus não é só o suficiente. A gente tem que conhecer também a segunda parte, que é Cristo, Jesus Cristo, que é o caminho da oração. Em João 16, 23, vai falar assim: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirem a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Por que precisamos de Jesus Cristo na oração? Porque hoje a gente vem ceiar para estar confirmando a nossa aliança com Ele. E lá no início, no Éden, Adão perdeu a comunhão com Deus. E Jesus Cristo, Ele veio para restaurar a comunhão, Ele veio para restaurar a nossa salvação, e além de tudo isso, Ele veio para restaurar a autoridade que foi nos dada. Tudo que foi nos tirado no Éden, Cristo vem e recupera tudo isso na cruz para nós. E nos traz novamente essa autoridade. Em Colossenses 2, 14 e 15 fala assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, removeu-a inteiramente, escravando-a na cruz. Aleluia. Então, quando Cristo vem e vai à cruz por cada um de nós, Ele restaura tudo isso que a gente tinha perdido. Ele restaura essa autoridade que nos tinha sido tirada. Ele vence o poder do inimigo. Ele recupera tudo naquele momento. Então, quando você ora, algo que é muito importante, quando você ora e você declara o nome de Jesus Cristo, você não está falando, eu venho no meu nome. Você não está falando, eu venho na minha força. Eu não venho nos meus méritos. Eu venho em poder da cruz. Do que foi recuperado na cruz. E esse é o poder que nós, como cristãos, crentes, temos que ter de Jesus Cristo. Não é apenas numa oração em nome de Jesus Cristo. Não, a gente tem que ter esse conhecimento da autoridade que Ele recuperou. Porque senão, de nada vai ter adiantado Ele ter vindo até a cruz, passar o que passou,
se nós, como cristãos, não temos essa revelação do que Ele fez por nós e do que Ele veio resgatar. Então é muito importante que eu e você venhamos ter esse entendimento de tudo que Ele resgatou naquela cruz. Eu gosto de falar que quando Cristo veio, Ele, na morte de crucificação, Ele nos deu uma procuração. Cada um de nós aqui, se eu pedir para o Wagner ali no banco para mim, ou o Danilo, fazer uma transação, eu vou precisar dar uma autorização para eles, vou precisar fazer uma procuração para que eles façam qualquer movimentação. E é isso que Cristo trouxe para nós. Ele trouxe uma procuração e falou: aqui está a procuração em meu nome. Façam o que precisa ser feito. É isso que Ele veio trazer para cada um de nós. O nome de Jesus é a chave ao trono de Deus. E um pouco mais adiante, mesmo com acesso, ainda precisamos de uma ajuda. Mais uma coisa, que é uma coisa que eu amo muito, que é o Espírito Santo. Eu creio que cada um de nós ama muito o Espírito Santo, que é quem nos auxilia na oração. Em João 14:26 vai falar assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A palavra Consolador, ela fala muito sobre ajudador, auxiliador, intercessor. E é algo que a gente tem que usar muito ao nosso favor na hora da oração. Porque eu não sei se isso acontece comigo, ou se também acontece com vocês, que às vezes a gente vai orar e a gente não sabe nem o que vai pedir. A gente às vezes não sabe como pedir, a gente não sabe se deve pedir. Mas quando você convida o Espírito Santo a estar com você, tudo fica mais fácil. Parece que a oração ela flui de forma diferente. E você sabe por que isso acontece? Porque o Espírito Santo conhece o coração de Deus. Ele conhece a vontade de Deus. Ele conhece até o nosso futuro. E por isso que quando a gente está conectado com o Espírito Santo, às vezes na tua mente, a tua petição é uma, e naquele momento você vem e muda ela. Porque às vezes não é isso que Deus quer para nós. E o Espírito Santo está ali para quem? Para poder nos guiar de forma correta na nossa oração. Em Romanos 8:26 vai falar assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você não sabe orar, o Espírito sabe. Glória a Deus. Então é muito importante que a gente venha sempre estar orando no Espírito. Porque quando oramos no Espírito, estamos sensíveis à voz do Espírito. Estamos em dependência do Espírito. Estamos em rendição. E por que isso é tão bom? Eu creio que já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com alguns de vocês. Quem nunca estava orando e em um determinado momento veio o nome de uma pessoa no meio da oração? Ou às vezes você está dormindo e Deus te acorda e te dá o nome de uma pessoa. E você ora por aquela pessoa, você intercede por ela. Uma oração comum, né? Senhor, venha até ela, proteja, né? E acontece que no outro dia, você liga para essa pessoa, ou você encontra ela e ela fala: olha, ontem eu estava em tal local e tive um livramento de um acidente. E aí você se lembra que Deus, o Espírito Santo, te revelou aquela pessoa naquele momento para você estar orando por ela. E por que isso acontece? Porque eu e você
nesse momento, estávamos sensíveis ao Espírito Santo. Então é muito importante que eu e você venhamos ter essa comunhão com o Espírito Santo, essa sensibilidade com o Espírito Santo. Agora chegamos à parte mais difícil, a quarta parte, que é eu e você. Por incrível que pareça, a parte mais difícil é eu e você. Em Salmos 66, 18 vai falar assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso não é o que estou falando, é a palavra de Deus. Se eu não atender a iniquidade, vamos trazer para o português, mais atual. Se eu não me atentar aos pecados que batem na minha porta e não tiver um cuidado com isso, o Senhor não me ouvirá. Então é muito importante a gente ter um cuidado de andar em santidade para que as nossas orações venham ser atendidas. Mas eu tenho uma coisa boa para falar para vocês esta noite. Em 1 Pedro 3,12 vai falar algo. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, ao mesmo tempo que Deus não ouve quem está em pecado, Ele ouve quem é justo. Então, qual é a pergunta nessa parte aqui? Você tem sido justo? Você tem vivido uma vida de justiça? E o que é ser justo? O que é ter uma vida de justiça? É viver de acordo com os princípios de Deus. Buscar viver nos caminhos do Senhor. Ter uma vida correta, ter um coração sincero, ter um coração arrependido quando erra. Ter um coração que obedece à voz do Senhor. Quando eu falo em viver em justiça, não estou falando que a gente tem que ser perfeito, não. Porque nenhum de nós somos perfeitos. Mas sim, ter um coração que quando algo dá errado, se arrepende e volta atrás. E fala: Senhor, eu errei. Eu fiz algo errado, mas eu quero retomar, reconciliar com o Senhor. Outra das coisas que na nossa vida acaba nos prendendo um pouco nas nossas orações é as motivações erradas. Em Tiago 4:3 vai falar assim, é um versículo muito conhecido: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Muitas das vezes, as pessoas pedem às vezes algo numa oração, algo para competir com outra pessoa. Às vezes pede algo para parecer maior, ou às vezes até para satisfazer seu próprio ego. E às vezes por isso Deus acaba não ouvindo as orações. E às vezes até você pode falar que está pedindo, vou dar um exemplo: Senhor, me dá um carro maior para me levar as pessoas para a igreja. Mas algo que eu quero falar para você: Deus conhece tão bem o nosso coração que Ele sabe se é realmente para levar as pessoas para a igreja ou se é apenas para mostrar para alguém que você está com um carro novo. Então a gente deve se atentar muito às motivações do nosso coração. Essa igreja hoje, a gente tem ela, é fruto de muita oração. Quantos de nós não orou de noite para a gente ter nossa igreja? Mesmo que ainda estamos poucos aqui, mas a gente orou. E quando a gente orou pedindo o quê? Senhor, que a gente tenha a nossa igreja, para que venhamos ganhar almas, venhamos ter famílias restauradas, casamentos restaurados. E o que Deus faz quando a oração tem uma motivação correta?
Ele cumpre. Aleluia. E hoje se cumpre uma oração. Por quê? Porque está dentro da vontade de Deus e dentro do nosso coração com a motivação correta. Essa frase aqui, eu quero falar para vocês. O coração diante de Deus não é alguém perfeito. É alguém que vive alinhado com Deus com sinceridade e arrependimento. Aleluia. Eu quero recapitular com vocês essas 4 partes. A oração, então, deve ser direcionada a Deus, em primeiro lugar. E não se esqueçam da pergunta: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? É a pergunta da primeira parte. Segunda parte, em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. Lembrem da autoridade que Deus recuperou a cada um de nós naquela cruz. Terceiro, inspirada pelo Espírito Santo. Busquem a presença do Espírito Santo. E quarto, eu e você. Que cada um de nós devemos buscar ter um coração alinhado com a vontade do Pai. Coração íntegro dentro da palavra de Deus. Quando essa estrutura está ativa, o inferno não pode bloquear o que o céu autorizou. Aleluia. Quando essa estrutura está alinhada, não tem como uma oração não ser atendida. Então, no momento que cada um de nós alinhar essa estrutura, dificilmente a oração não vai ser atendida. E não às vezes uma oração apenas para mim. Às vezes uma oração para uma pessoa. Porque às vezes pessoas são... Nosso apóstolo é usado por curas e milagres. Quantas vezes ele fala a compaixão que ele tem pelas almas. A motivação do coração dele. Ele está alinhado com a vontade do Pai. A motivação dele é correta. O Espírito Santo flui por ele. E tudo dá certo. E assim eu e você também podemos fluir. Então que essa noite você venha entender que não era murros no ar. Talvez era apenas falta de alinhamento espiritual. Eu quero que vocês me ajudem a repetir quatro frases. Amém? Vamos lá. Deus ouve. Deus ouve. Cristo garante. Cristo garante. O Espírito conduz. O Espírito conduz. E nós recebemos. E nós recebemos. Vamos repetir mais uma vez para ficar bem bonito? Vamos lá. Deus ouve. Deus ouve. Cristo garante. Cristo garante. O Espírito conduz. O Espírito conduz. E nós recebemos. E nós recebemos. Eu quero finalizar com o primeiro versículo. Não vou entrar a fundo nele. Que é João 14, 12. Quero ler junto com vocês. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Vamos parar aqui. Aqui ele está falando aquele que crê em mim. Ele não está falando Daniel. Ele não está falando Igor. Não está falando Wagner. Ele está falando aquele que crê em mim. Todos nós que cremos nele faremos as obras que ele fez. E aí vamos continuar. E fará coisas ainda maiores. Aleluia. Pensem vocês. Tudo que Cristo fez aqui na terra. Milagres, curas, maravilhas, salvou. Ele está dizendo que eu e você, se crer no nome dele, meu Deus, a gente vai fazer coisas além do que ele fez. Aleluia. Não é o que ele fez, é além do que ele fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu estou indo para o Pai. Amém? Amém. Que eu e você, essa noite, venhamos sair daqui com o coração alinhado sobre a questão da oração. Amém. Que quando alguém venha pedir uma oração para nós, a nossa oração venha se influir de uma forma que no outro dia a pessoa vem e fale: meu irmão, ontem você orou por mim.
E no outro dia a porta se abriu. Aleluia. Porque a motivação do nosso coração vai ser uma motivação boa. Amém. E eu quero que a gente venha sair daqui hoje com esse aprendizado. Porque a oração aqui nos conecta ao Pai. De nada adianta a gente ser muito próspero, ter dinheiro, se a gente não tem a comunhão correta com Deus. Amém? Vamos ficar de pé?